Fala, aprovados! No domingo, dia 29 de maio, teve a prova para o Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios para os cargos de analista e técnico. Então, no vídeo de hoje, eu vou comentar algumas questões daquela prova. Já sabe como funciona? Assiste esse vídeo e deixe seu like. E também se inscreva no nosso canal para ajudar a levar esse conteúdo para cada vez mais pessoas. Segue a gente no Instagram, @delta_thiago_paixão. Dá uma olhada no site www.vocêaprovado.com, Twitter, @vocêaprovado e o nosso grupo aberto do Telegram, que está na descrição do vídeo. Como prometido, vamos comentar agora algumas questões da prova do TJDFT. Eu vou começar pela questão 21, no bloco de conhecimentos específicos. John, de nacionalidade estrangeira e que veio a se naturalizar brasileiro, tinha sido condenado anteriormente em seu país de origem em sentença judicial transitada em julgado, pela prática de crime comum. Após anos de extradição, anos de negociação, o seu país de origem celebrou o tratado de extradição com o Estado brasileiro e requereu a extradição de John. À luz da sistemática constitucional, é correto afirmar que a. John não pode ser extraditado, pois o Brasil não extradita os seus nacionais. Não pode ser extraditado, letra B, salvo se previamente for declarada a perda da nacionalidade brasileira. Letra C, pode ser extraditado em razão da natureza do crime e do momento em que o praticou, sendo-lhe aplicável o tratado de extradição celebrado posteriormente. D, poderia ser extraditado em razão da natureza do crime e do momento em que o praticou, mas não lhe é aplicável o tratado de extradição celebrado posteriormente. Ou letra E, poderia ser extraditado como qualquer nacional, nato ou naturalizado, em razão da natureza do crime, mas não lhe é aplicável o tratado de extradição celebrado posteriormente. A Constituição brasileira determina em seu artigo 5º, inciso 51, que nenhum brasileiro nato será extraditado. Então a regra é, o brasileiro nato não será extraditado, como a gente bem viu no caso do Robinho. Então temos nosso vídeo lá sobre o caso do Robinho. E o naturalizado? Ele pode ser extraditado? O naturalizado, ele pode ser extraditado em duas hipóteses. Em caso de crime comum acontecido antes da naturalização ou de comprovado envolvimento no tráfico de entorpecentes. Lembrando, crime comum apenas se aconteceu antes da naturalização. Tráfico de entorpecentes pode ser a qualquer momento. É o que diz a inteligência do artigo 5º, inciso 51 da Constituição Federal. Agora vamos voltar para a questão. Se você olhar para essas hipóteses, você vai ver que sim, ele pode ser extraditado, então já não é letra A. Nós sabemos que o brasileiro nato nunca pode ser extraditado, então já podemos descartar a letra E. O artigo 5º, inciso 51 da Constituição, ele não fala nada sobre a perda da nacionalidade, ele fala sobre a extradição, então não precisa perder a nacionalidade para o brasileiro naturalizado ser extraditado. Então, já descartamos também a letra B. A diferença entre a letra C e D é em caso da aplicação do tratado de extradição, porque apesar do Brasil ser permitido constitucionalmente extraditar um brasileiro naturalizado ou extraditar um estrangeiro, deve haver entre os dois países um acordo que permita essa extradição, e esse acordo é chamado de tratado de extradição. Só que, no momento em que John cometeu o crime, não havia esse acordo no território entre o país dele de origem, e o Brasil. Então não havia tratado de extradição entre os dois países. Esse tratado foi posterior ao crime. Sendo esse tratado posterior ao crime, ele se aplicaria para a extradição de John? Ou vai valer aquela máxima penal de que a lei penal não vai retroagir salvo em benefício do réu? A máxima penal é para o direito penal. Isso não se aplica ao tratado de extradição. Então, mesmo que o tratado tenha sido posterior ao crime, vai sim permitir a extradição de John. Então, a letra correta, o gabarito correto, é a letra C. Pode ser extraditado em razão da natureza do crime e do momento em que o praticou, sendo-lhe aplicável o tratado de extradição celebrado posteriormente. Agora vamos analisar a questão de número 46. Durante a realização de ato ecumênico, no domingo de Páscoa, em praça pública, Hermano, pastor de determinada congregação religiosa, ao receber a oportunidade de discursar, ofendeu líderes e seguidores de outras crenças religiosas diversas da sua, afirmando expressamente que seriam religiões assassinas, tendo líderes assassinos especializados em pilantragem,
estupros espirituais e que levavam seus seguidores a caminhos de podridão. Finalizou que todas as religiões mencionadas eram destinadas à adoração do diabo. Diante desse cenário, qual é o fato típico praticado por Hermano? A lei de racismo, a Lei 7.716 de 1989, ela prevê em seu artigo 1º assim: serão punidos, na forma desta lei, os crimes resultantes de discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. E em seu artigo 20, ela prevê a seguinte conduta: praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional. Se nós olharmos a questão, vamos visualizar com muita clareza que Hermano praticou o crime de racismo, do artigo 20 da Lei de Racismo. Então o gabarito correto é a letra E. Agora vamos para a questão de número 49. Questão de número 49. Nas condutas tipificadas pela Lei 11.343 de 2006, o agente primário e de bons antecedentes que atua como mula. Mula, para quem não sabe, é aquela pessoa que vai fazer o transporte da substância entorpecente. Geralmente são mulheres e podem ser escondidas, às vezes inclusive engolidas as substâncias. Com transporte pontual de entorpecente, lembrando que a mula ela não participa da organização criminosa, ela simplesmente transporta de forma pontual. Caso comprovadas autoria e materialidade, deverá ser condenado por... E aí temos os diferentes tipos de tráfico e associação para o tráfico. O gabarito correto deu como a letra A, tráfico de drogas privilegiado. O STJ, através do HC 729.674, decidiu que a condição de mula do tráfico de drogas, por si só, não afasta o reconhecimento do tráfico privilegiado. A Corte do STJ, inclusive, já tem o entendimento consolidado de que a natureza e a quantidade da droga não podem ser usadas como justificativa para afastar o tráfico privilegiado, sem que outras circunstâncias revelem a dedicação à atividade criminosa. Como a mula ela realiza atividades pontuais e não ingressa na organização criminosa, pode sim ser aplicado o tráfico privilegiado. Porém, essa questão ela tem um erro. Apesar do gabarito ter dado como letra A, essa parte aqui deverá ser condenado, ela é complicada, porque vai depender do caso concreto. Então, o melhor termo que a questão poderia ter usado é poderá ser condenado. Isso, inclusive, pode ser objeto de recurso para vocês, candidatos ao concurso TJDFT. Agora vamos para a questão de número 50. Dentro dos critérios de solução do conflito aparente de normas, é correto afirmar que o princípio da, e o gabarito correto deu letra B. Subsidiariedade estabelece que a incidência da norma principal tem uma sanção mais grave e afasta a incidência da norma subsidiária. No conflito de normas penais, nós sabemos que a norma especial vai afastar a incidência da norma geral. Por que ela faz isso? Simplesmente por ser uma sanção mais grave? Também, mas justamente por ela ser uma sanção mais grave é porque ela é especial, porque ela é criada através da peculiaridade, da análise peculiar daquele caso específico. Vou dar um exemplo para vocês. Nós temos o crime de estelionato. Estelionato pode servir para várias formas. Eu falsificar uma escritura e vender uma terra como minha, sendo que não é minha, é um tipo de estelionato. Você aplicar golpes, no caso do faraó dos bitcoins, Telex Free e todos os outros, também são estelionatos. Só que o Congresso agora quer criar um marco da internet para as criptomoedas e vai estabelecer crimes específicos de estelionatos utilizando criptomoedas. Lógico que vão ter uma pena mais grave. E isso significa o quê? Uma norma especial. Você vai atingir uma situação concreta peculiar também de forma peculiar. Então ele vai ter sim uma sanção mais grave, porque ele necessita de uma análise mais grave e não cair na regra geral. Por isso está correto o gabarito de letra B da questão de número 50. E para finalizar, vamos na questão de número 52. Para quem assistiu meu vídeo sobre dolo eventual e culpa consciente, foi batata a questão de número 52. Majoritariamente, a doutrina salienta que são duas das espécies de culpa, inconsciente e consciente. Sobre o tema, é correto afirmar que, na culpa consciente, letra E, o agente sabe do risco de seu comportamento, mas acredita que não acontecerá o resultado. Gabarito simples e correto, exatamente o conceito de culpa
consciente. Bom, aprovados, ficamos por aqui. Espero que tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixe seu like, se inscreva no nosso canal para ter acesso a mais conteúdos e dicas. Segue a gente no Instagram, @DataThiagoPaixão. Dá uma olhada no site www.vocêaprovado.com, Twitter, @vocêaprovado e faça parte do nosso grupo aberto do Telegram, que está na descrição do vídeo. Lembrando, galera que está estudando para delegado, saiu o meu livro de peças práticas. Tudo disponível aqui para você no nosso site www.vocêaprovado.com.